Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Darham. É, Hoje eu vou apresentar para vocês, na tentativa de ajudá-los, falar sobre o raciocínio científico na graduação e como isso pode ajudá-los a construir ali um TCC consistente, tá? Não é algo fácil não, tá, pessoal? É algo um pouco complicadinho mesmo, mas espero que isso aqui possa realmente ajudá-los. Acho que muitos dos senhores não me conhecem, então tá aqui meu breve currículo, tá? Tenho ali meu bacharel, licenciatura em Educação Física pelo Unieuro, especialista em Fisiologia do Exercício pela segunda turma, ali na UNB, especialista em Saúde do Idoso, Gestão, Assistência e Gerontologia, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, tenho um segundo doutorado e um segundo pós-doc em Gerontologia também pela UCB. Atualmente faço meu segundo mestrado em gerontologia. Sou autor de alguns livros voltados à avaliação funcional e prescrição clínica baseada em evidência. E esse pesquisador, até o ano passado, né, 2025, e esse colaborador universitário da UCB. Mas eu tenho uma vasta experiência aí na prática clínica com pessoas idosas e grupos especiais, que é a parte que realmente eu gosto de atuar e atualmente aí graduando em fisioterapia pela Anhanguera. Então já mando aí um abraço para os colegas de turma, Zilda, Rian, Luciana, nossa preceptora Gleiciane, nossa professora aí Gabriel, Amanda, a Gil, né? Entre outros colegas aí. Não vou lembrar de todos, né? Mas vamos lá. Bem, aqui eu já coloco aqui uns pontos importantes, até para vocês entenderem a parte básica, né, da pesquisa, que não é algo, mais uma vez, tão simples assim. Então, aqui eu vou falar um pouco do método científico, raciocínio indutivo, dedutivo, que é importante, fato, teoria e princípio, pesquisa em campo, validade interna, validade externa e características do profissional da área da saúde, que fará ali um TCC, um artigo científico, dissertação ou tese, tá? Então, após essa apresentação, espero que vocês realmente consigam explicar o papel ali da pesquisa e do artigo científico, comentar o propósito principal ali da pesquisa, entender a importância de estar sempre atualizado, definir o método científico, explicar cada etapa, descrever o raciocínio indutivo, dedutivo, explicar como fato, teoria e princípios estão relacionados e entender ali a diferença da pesquisa básica para a pesquisa aplicada, tá bom? É, Pessoal, é muito importante que vocês entendam isso aqui, que além de tudo que eu estou abordando, é porque nós, profissionais da área da saúde, e que vamos atuar na prática clínica, nós precisamos trabalhar com evidência, não no que a gente acha. Então, a nossa opinião, de certa forma falando, para a ciência, ela não importa, né? A ignorância, ela grita, e a pesquisa, a ciência vai lá e responde. Então, é importante que a gente entenda que todos esses processos, porque não é só a parte da escrita do TCC, mas também é algo mais importante, que é a nossa atuação na prática clínica, né? Com objetividade e assertividade, tá? Então, assim, né? Por que precisamos saber sobre pesquisa, né? Como pesquisar, onde encontrar os artigos científicos, fazer a leitura, interpretá-los de forma adequada e por aí vai. Como eu disse, a prática clínica ela necessita de atuação baseada em evidência, não é verdade? Então, o medicamento, por exemplo, vamos falar da sertralina, que é um inibidor de recaptação de serotonina. Nós temos muita evidência, né, revisões sistemáticas e meta-análises para justificar o seu uso em tratamento da ansiedade e depressão maior, não é verdade? Então, isso é só um exemplo, né? Para entender, por exemplo, qual medicamento prescrever. Então, se a medicina é baseada em evidência, por que não a fisioterapia, a educação física e entre outros cursos na área da saúde?
né? Para que servem? Tudo bem? Em quais situações devemos utilizar? Então, vai servir para o nosso dia a dia, tá? Qual o melhor exercício, qual vai ser a melhor intervenção, um tipo de evidência e por aí vai. Então, nós precisamos entender realmente isso. E aqui eu coloco algo importante na parte de atualização, não é? Esteja atualizado. Em 2026 nós temos aí muitos problemas, né? Dizem que estamos em 2026, mas eu tenho dúvidas se realmente estamos em 2026, né? Há controvérsias, né? Existem pessoas que acreditam em signo, existem pessoas que acreditam que a Terra é plana e por aí vai, né? São vários exemplos. Então, cuidado com o pseudo profissional, aquele que vende receitas, né, de bolo pela internet. Não é assim, tá? É muito mais complicado do que parece. É importante a gente saber diferenciar fato de ficção, né? Existem muitas coisas de pensamentos, até na área da saúde, que a galera acredita que é um fato, mas na verdade é ficção. Então, como eu disse, a ignorância, ela grita e a ciência, ela responde. E eu vejo que muitas vezes profissionais, assim como estudantes, eles não conseguem diferenciar fato de ficção. Isso é bastante complicado, né? Por exemplo, né, existem muitas estratégias ou instrumentos, né, utilizados no dia a dia por algumas áreas que, em termos de evidência, é muito pouco. Então, se a evidência é muito baixa, né, ou anedota, por que ainda utilizá-lo? Não tem porquê. Certo? E aí vem outra parte, né? Então precisamos entender onde encontrar essas informações para cada caso específico que a gente for atuar futuramente, né? E aí vem um negócio interessante. A atualização, pessoal, não é. Ah, é chata. Pode até ser chata, mas é algo é, imprescindível. A gente precisa. Então, se você escolheu ser da área da saúde, felizmente ou infelizmente, você vai ter que se atualizar pro resto da sua vida, enquanto você for profissional ali atuante na prática clínica, tá? Então, para isso, para ser um bom profissional, precisamos ser ali um bom consumidor de pesquisa, tá bom? E aí vem, né, a redação científica. Vamos falar um pouquinho dela, né? Como escrever? Isso é complicado, né? Então, a primeira dica é leia muito. Até porque existe uma correlação positiva. Quanto maior a quantidade e o nível de leitura, melhor a capacidade de escrita, né? Mas isso não é muito fácil, até porque escrever é brigar com as palavras. Então, eu mesmo, pela experiência que eu tenho como pesquisador, escrita de artigos científicos e por aí vai, escrever é difícil, não é algo fácil. Então, ler muito e escreva muito, né? Coloque realmente as ideias no papel. Hoje, com o crescente uso da IA, Copilot, por exemplo, que tem na Microsoft, né? Quando a gente abre ali o Word, ele pode melhorar muito o nosso texto. Não só vai melhorar, como realmente isso acontece. Então, isso já ajuda bastante, na é verdade. Mas é importante a gente entender como é que faz isso, até porque na prática clínica, em alguns momentos, isso vai ser necessário. E a IA não estará ali presente para isso, não é verdade? Então, leia muito e escreva muito. Isso é sempre muito importante, até para construir um bloco de memória. E aí eu deixo aqui essa parte de onde publicar, até porque alguns dos senhores podem ter o interesse, por exemplo, de pegar esse TCC e publicar um periódico científico. Por que não? Não é verdade? Mas alguns, por exemplo, vão atuar mais no mercado online. Então, nessa atuação no mercado online, hoje das mídias sociais, né? Então, principalmente ali o Facebook, Instagram, TikTok, por aí vai. Muitas pessoas ali vão produzir reels específicos, stories específicos falando sobre uma determinada temática na área da saúde. Então, o que que eu quero dizer com isso? A forma de escrita de um trabalho de conclusão de curso, tese, dissertação, é diferente do formato que você vai colocar nas mídias sociais, entende? Então, assim, quem é o seu público?
Quem é o seu público? No caso, o TCC, você está escrevendo para outros profissionais da área da saúde. Então, o jargão, né, os termos técnicos, eles serão necessários. Uma escrita mais complicada vai ser necessário. Tudo bem? Então, dá um exemplo aqui. Aquele livro do Arthur Guyton, Tratado de Fisiologia Clínica Médica, que é uma delícia esse livro. Mas o jargão, ele não é simples assim, não é verdade? Então existe o formato ali do TCC, existe também o formato ali que você vai colocar nas mídias sociais. Então, quem é o seu público? Então, a gente tem que pensar agora que o TCC, o nosso público é muito específico, né? Então, estamos escrevendo e vamos escrever para profissionais da área da saúde realizarem a leitura, tudo bem? Aí vai do orientador, se você estuda no curso presencial, ou no semipresencial, enfim, né? Mas é importante ter ali uma boa orientação. Isso é fundamental, né? Então, você quer escrever para quem? O que se quer atingir com o seu texto? Não é verdade? E isso não é simples, não, tá, pessoal? Aqui eu tenho algumas indicações de livro que eu já os li há um tempo atrás. O primeiro é o Maurício Gomes Pereira, grande, baita pesquisador e baita professor. Artigos científicos, como redigir, publicar e avaliar, realmente vale a pena, galera. É muito bom mesmo. Se você quiser entender melhor sobre o método científico, isso vai ajudá-los muito na prática clínica, tá? E vai mesmo. E esse segundo aqui é o método de pesquisa em atividade física, que também é muito legal. Ele já tem um jargão assim mais simples, né? Mas vale a pena. Que ele também fala de delineamentos, um pouco de estatística, exatamente, precisamos entender também. Por mais que nosso TCC, por exemplo, seja uma revisão narrativa, que não é algo simples assim, precisamos entender um pouco também de estatística, tá? Mas não vai ser a temática dessa aula de hoje, mas estou aqui dando algumas dicas importantes, tudo bem? Até para interpretar melhor um artigo científico. Então, quando nós falamos sobre o método científico, aí nós temos aqui duas características importantes no qual poucos sabem diferenciar e poucos sabem colocar isso no papel. Entender o conceito é simples, mas como colocar isso no papel, isso que é o difícil. Vocês vão entender isso, ou já estão entendendo, né? Primeiro, qual o seu objetivo? Objetivo, de forma didaticamente falando, é aquilo que você espera, na verdade, o que você quer avaliar, tudo bem? Esse é o objetivo. Hipótese. Hipótese já é aquilo que você espera que aconteça, tudo bem? Então, olha só, eu trouxe aqui dois artigos científicos, né? Títulos dos artigos científicos. Então, olha só o primeiro título, ó. Influência do treinamento aeróbio nos mecanismos fisiopatológicos da hipertensão arterial sistêmica. Então, qual é o objetivo desse primeiro estudo? O título, ele já fala. O título ele já é bem informativo. Então, ele já coloca aqui de forma muito simples, né? Então, ele quer avaliar a influência do treinamento aeróbio nos mecanismos fisiopatológicos da hipertensão arterial sistêmica. Então, perceba que o título ele já apresenta o objetivo do trabalho, é aquilo que ele quer avaliar. Ao segundo, efeito agudo do exercício físico aeróbio sobre a pressão arterial em hipertensos controlados. Então, o que que ele quer avaliar nesse segundo? Ele quer avaliar o efeito agudo do exercício físico aeróbio sobre a pressão arterial de hipertensos controlados, submetidos a diferentes volumes de treinamento. Entenderam? Não, ainda não entendeu? Então, eu vou colocar um exemplo aqui bem estúpido mesmo, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos pegar o futebol, tá bom? Aí deixem as diferenças de lado. Vamos supor que o Flamengo vai jogar com um time da Série C, né? Então, considerando as características do Flamengo, estruturas, time, folha salarial, e o da Série C, já são bem diferentes, concorda comigo? Sim, aí não tem que discordar, né? Então, considerando, né, o Flamengo como campeão, a sua história, investimento na estrutura, né, a parte da medicina, da fisioterapia, do campo, os jogadores, né, o investimento nos jogadores, se a gente for colocar assim em termos de jogo,
Qual é o seu objetivo? Então, o meu objetivo nesse dia é assistir o jogo do Flamengo contra um time da Série C. Tudo bem? Esse é seu objetivo. E o que você espera? A hipótese A, de acordo então com dados que você tem, ou seja, diferença de estruturas, não é verdade? O nível dos jogadores, o investimento. Então, você espera que o Flamengo ganhe do time da Série C. Então perceba que a hipótese, que é aquilo que você espera que aconteça, ela não é simplesmente eu vou colocar aqui uma hipótese do nada. Não. Você tem que entender por que que isso pode acontecer. Então, não é simplesmente jogar uma hipótese ali. Então, por isso que você tem que entender muito bem da estrutura do seu trabalho, né? Por que aplicar o Pilates? Por que que o Pilates, por exemplo, eu quero avaliar o efeito do Pilates sobre os níveis de dor na lombar, lombalgia. O que que você espera? Então eu espero que de forma crônica o Pilates melhore ou diminua a dor nesses indivíduos que possuem lombalgia. Tá, mas por quê? Vocês viram? Coloquei aqui de novo objetivo e hipótese para vocês entenderem melhor. Tudo bem? Então é isso que vocês vão ter que fazer, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Aí vem uma parte muito importante de qualquer tipo de delineamento. Quando eu falo de delineamento, é o tipo de estudo, né? Alguns dos senhores podem ter experiência, né, agora ou futuramente, de fazer um estudo em campo. Então, realmente recrutar participantes. Mas o método aqui, ele vai ser igual. Então, o que que eu quero que vocês entendam do método? O método, por exemplo, como é que você faz um feijão ali? Então, tem todo o processo de você fazer um feijão específico. Então, você tem que seguir ali um passo a passo. Então, esse é um método. E por que que você coloca, por exemplo, para o feijão, uma sopa que você vai fazer, um método? Porque você tem o objetivo que o seu estudo, ou seja, o feijão que você está fazendo, alguém consiga reproduzir, por exemplo, o seu neto ou o seu filho. Então, quando nós vamos para a pesquisa, por isso que o método ele tem que ser bem rigoroso. Mas veja, o método ele vai ser rigoroso em níveis de pesquisa lato sensu e stricto sensu. Assim, na minha opinião, né? Na graduação, é importante a gente falar, mas também não precisa ser tão rigoroso assim, principalmente se não tem orientação. Então, aí vai do entendimento da própria instituição, tudo bem? Mas vamos lá. Quais as características dos participantes, né? É muito importante, por exemplo, quando a gente fala assim, vou fazer um estudo com seres humanos. Tá bom, mas é importante que a sua amostra ela seja homogênea ou similar. E por que que eu estou falando isso? Por exemplo, quando nós falamos de pessoas hipertensas, eu tenho hipertensão, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2 e por aí vai. Então, um indivíduo que tem hipertensão estágio 2, ele é muito diferente do indivíduo que tem hipertensão ou pré-hipertensão. Concorda? Então, a partir do momento que você coloca diferentes níveis de hipertensão em um mesmo bolo, então você já perde essa tal de homogeneidade da amostra. Fica mais heterogênea, não é? Então, isso é um cuidado que nós temos que ter. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma revisão narrativa, também existe essa parte de características dos participantes ou dos estudos que vão ser incluídos nessa revisão narrativa. Então, é a mesma coisa, só que num formato diferente. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, mas é importante que vocês entendam isso aqui para depois aplicar isso para um TCC, dissertação, tese e por aí vai, tá bom? E aí vem, né? Quais medidas serão realizadas ou coletadas? Então, assim, se você vai trabalhar com hipertenso e seu principal foco é a pressão arterial, então as medidas ou as variáveis que você vai coletar são variáveis hemodinâmicas. Então, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, frequência cardíaca, pressão de pulso, pressão arterial média, débito cardíaco, do produto e por aí vai. Não é verdade? Mas para mensurar essas variáveis, aquilo que você quer, né, avaliar o efeito, é muito importante que você tenha um equipamento validado cientificamente para isso. Quando eu falo validado cientificamente para isso, realmente ele consegue medir aquilo que ele tem o propósito de mensurar. Ele realmente consegue mensurar de forma adequada.
Dahan dá um exemplo. Dinamômetro de preensão manual. Ele avalia a força de preensão manual. É um tipo de variável importante, principalmente associada ali ao público, à pessoa idosa, não é verdade? Mas o dinamômetro é importante também que ele seja o quê? Validado cientificamente. Tudo bem? Você vai utilizar um instrumento para mensurar a massa corporal do indivíduo, o peso. É importante também que ele seja validado cientificamente. Você vai utilizar um instrumento para mensurar a pressão arterial do seu aluno, cliente ou paciente na prática clínica. Então, é muito importante que esse instrumento ele seja validado cientificamente. Caso contrário, você terá erros de medida. E erros de medida, infelizmente, eles atrapalham a interpretação. E se eles atrapalham a interpretação, logo isso implicará na sua atuação na prática clínica. Você está interpretando um dado errado. E aí, como é que você vai atuar nisso aí? Então, é muito importante, tá bom? Entender isso. Aí tem assim, né, que eu coloco aqui, defina exatamente o que dois grupos farão. Por exemplo, na fisioterapia, posso colocar ali, um grupo de idosas vai fazer o yoga, né? E o outro grupo vai ser o grupo controle. Então, você quer avaliar o efeito do yoga na lombalgia e qualidade de vida, equilíbrio, em pessoas idosas. Então, por que que você tem um grupo controle? É um grupo de comparação. Então, um grupo vai ser intervenção e o outro grupo vai ser o quê? A comparação. Ele vai ficar um grupo controle, não vai fazer nada, né? Então, assim, isso é um exemplo, tá? Então, por isso que é importante que você tenha um grupo de comparação, tá bom? Como os dados serão tratados estatisticamente, né? Então, descreva muito bem as conclusões do seu estudo. Então, assim, quando a gente fala de tratado estatisticamente, é quando houver a necessidade ali de rodar algum dado, né, estatístico. Mas uma revisão narrativa, uma meta-análise também pode ter, dependendo do caso, estatística também, tá? Mas é tudo uma questão de interpretação. Beleza. Depois de falar isso, é importante também apresentar para os senhores essas duas diferenças aqui, que é o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo, tá? Por exemplo, o que que é o raciocínio indutivo? Ele procede ali do, do, de experiências individuais para, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Hoje eu, Darran, falando, 38 anos e vou fazer 39 agora, em breve. Eu estou percebendo que eu começo a ter rugas, né? Aí eu começo a observar que quando eu era jovem eu não tinha isso. E agora, né, um pouco mais experiente, vintage, clássico, eu já apresento rugas. Aí eu começo a pensar também as pessoas idosas possuem rugas, não é verdade? Então eu começo a ter esse raciocínio indutivo, ou seja, que faz parte do processo de envelhecimento. Então, é isso. Entende? E isso é o raciocínio indutivo. Dahan e o dedutivo? Cara, o dedutivo ele vai ao invés do específico para o geral, ele vai do geral para o específico. Por exemplo, raciocínio dedutivo. Os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates, ele é mortal. Entende? E a gente tem que ter muito cuidado com esses raciocínios indutivos e dedutivos, principalmente quando estamos na prática clínica, né? Vou dar um outro exemplo da jogadores de basquetebol, eles são altos, né? Dahan é um jogador de basquete, logo ele é alto. Pô, não é assim. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o raciocínio indutivo e dedutivo, porque isso faz parte também da escrita, do trabalho de conclusão de curso, de como você vai chegar à conclusão dos seus resultados. Então, isso aqui não é à toa, tudo bem? Por isso que é importante entender essas diferenças, tá? Beleza. Aí nós temos outra parte importante, que é diferenciar fato, teoria e princípios, né? Então, vamos lá. Fato. Primeiro aqui, ó. Olha só o primeiro, ó.
O método científico ele é utilizado para obter resultados. Fatos podem ser consistentes, mas podem mudar. Então, vamos um exemplo. Quantas vezes o ovo de galinha e o seu consumo foi associado como algo bom ou algo ruim, não é? Então, os fatos, nem sempre eles serão consistentes. Então, por isso que a ciência, ela evolui para isso. Tudo bem? Vamos, por exemplo, um fato que mudou. Lembra que Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, algo assim do tipo. Um desses aí deixou de ser considerado um planeta ali, né? Então, foi modificado, entende? Então, é importante primeiro entender isso, saber que nem sempre os fatos eles serão consistentes e a gente precisa do método científico para obter fatos, não o que você acha, tá bom? Vamos para a teoria. Olha só, a teoria ela integra muitos fatos para a explicação de um fenômeno. Por exemplo, qual a teoria que explica a obesidade? Ela pode ser genética? Pode, não pode? Mas ela também pode ter um fator do ambiente, não pode? Por exemplo, uma pessoa que vive em um local que é cercado de fast foods. Tem um McDonald's do lado, tem um Burger King do outro, tem um Subway de um outro, aí tem o tarará, tarará. É diferente de uma pessoa que tem acesso, por exemplo, e é cercado de um parque para fazer exercício, caminhar, entende? Então, a obesidade, ela tem um fator ali, uma etiologia ou causa genética, mas também tem a parte social. Então, entender o fenômeno da obesidade é algo muito complicado. Então, por isso que vem a teoria. Mesma coisa de hipertrofia, né? Aí não estou falando só de hipertrofia do músculo da estética. Por exemplo, hipertrofia do coração, do ventrículo esquerdo. E aí, por que hipertrofia? O que causa hipertrofia do ventrículo esquerdo? A obesidade pode estar associada? Olha só, pode. Porque normalmente pessoas obesas têm uma elevação ali do sistema nervoso autonômico simpático. Isso pode gerar ali uma sobrecarga de pressão ou de volume sobre o ventrículo esquerdo e, consequentemente, modificações em sua adaptação a longo prazo, como, por exemplo, uma hipertrofia concêntrica, né, patológica. Então, estão entendendo, galera? Aí você tem hipotensão arterial, que é o declínio da pressão arterial. Então, o que causa? Então, por isso que a teoria ela integra muitos fatos para explicar um fenômeno. E isso é algo que é feito a longo prazo. Por exemplo, obesidade, até hoje a gente estuda obesidade. Por quê? Porque é isso, cara. Porque fatos, eles podem ser consistentes algum tempo, mas depois vai mudando. Então, isso que é o bacana, né, da ciência, da pesquisa. E depois disso, né, do fato, que é o primeiro, que é o método científico para responder ali algumas perguntas, lembra? A ignorância grita e a ciência, ela responde. Então, primeiro começa no fato, aí você tem teoria. Por último, você tem um guia. É um guia para a tomada de decisões. E o guia, ele vai reunir fatos e teorias. Então, por exemplo, na fisioterapia, você pode ter a JOSPT, né? Que é o Jornal de Ortopedia, Fisioterapia e Treinamento. Ali a gente tem alguns guias importantes. E esses guias baseados em fatos e teorias. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Olha só, Guidance for Prescribing Exercise. É um guia para prescrever exercício. E ele fala da quantidade e qualidade do exercício para o desenvolvimento e manutenção cardiorrespiratória, muscular e neuromotora em adultos aparentemente saudáveis. Um guia para a prescrição do exercício. Cara, esse aqui é importante. Independentemente se você é da fisioterapia e educação física. Mas veja, isso aqui é um guia. E esse guia aqui que eu estou apresentando, ele reúne o quê? Fatos e teorias. Inclusive, ele é do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Olha aí. Serve para nós. Fisioterapia, educação física e também medicina, tá? Serve para muitas áreas ali da área da saúde. Legal, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o quê? Um guia para tomada de decisões. E aí, galera, nós também temos uma outra parada muito importante que a gente fala sobre. Isso aqui é importante entender, tá?
Já que você vai fazer um TCC, aí vem a pergunta. O seu TCC ele é baseado em pesquisa básica ou pesquisa aplicada? Hein? Você vai utilizar estudos de pesquisa básica ou pesquisa aplicada? Dá um exemplo. Vamos falar sobre tendinopatia, tá? Lembrando que o termo tendinite já é passado, é retrógrado. O termo mais correto agora é tendinopatia. Tudo bem? E quando a gente quer entender o fenômeno, olha só, eu quero entender o fenômeno da tendinopatia. Eu quero entender o fenômeno. O que causa a tendinopatia? O que causa a tendinopatia? Certo? Então, por exemplo, o uso de esteroides anabólicos androgênicos pode causar tendinopatia? Bem, pode e vai, mas os estudos que nós temos na literatura científica que avaliaram o efeito de esteroides anabólicos androgênicos sobre a alteração da estrutura de um tendão foram feitos em humanos ou animais? Entende o que eu estou falando? Uma coisa é pesquisa básica, outra coisa é pesquisa aplicada. Então, olha só, a básica lida com conceitos teóricos e não tem aplicação prática imediata. Onde eu quero chegar com isso? Estudos que são feitos com animais, aí vem, né? Porco, cachorro, macaco, rhesus, né? Que é a raça, né? Utilizada, é, é, ratinhos. Nem sempre os resultados que são interessantes, né? Ou preocupantes que são encontrados com animais, você pode traduzir isso para humanos. É muito importante que vocês entendam isso. Por isso que a básica lida com conceitos teóricos e não tem aplicação prática imediata. Entende? Mas a pesquisa básica, ela gera informação importante para aquilo que vai ter aplicação prática imediata. Tudo bem? A aplicada, ou pesquisa aplicada, ela lida com a aplicação prática imediata. Então, por exemplo, um estudo que fez ali o efeito, avaliou o efeito do Pilates sobre a, a dor na lombar. Isso aqui já tem uma aplicação o quê? Imediata. Mas um estudo que avaliou o efeito de esteroides anabólicos androgênicos na alteração da estrutura de um tendão em ratos, cara, ali já tem uma pesquisa mais básica. Entende? Então, um lida com a validação interna e outro lida com a validação externa. Onde eu quero chegar? A básica, ela tem muita validade interna, mas pouca validação externa. Ou seja, é difícil a gente pegar os resultados de uma pesquisa básica e já aplicar externamente. Entende? É isso que eu quero dizer. Então, o que eu quero dizer? Os estudos eles vão ter esse controle, né? Às vezes ele vai ter muita validade interna e pouca validade externa. Aí, às vezes, vai ter um estudo que vai ter muita validade externa, mas pouca validade interna. É essa parada mesmo. É um pouco confuso, mas faz parte do processo, tá? E outra parada muito importante, muito importante. Onde foi realizada a pesquisa? Pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório, né? E por que que eu estou falando isso? Porque teve uma vez que ao explicar para um aluno que perguntou o quanto que esteroides anabólicos androgênicos era perigoso para o coração, para a hipertrofia concêntrica, ele falou assim, tá, Darran, mas onde você leu esse estudo? Ah, foi um estudo realizado com animais, ratinhos, tudo. Ele, porra, cara, você tá achando que eu sou um animal? Ele até levou isso pro lado pessoal. Foi bem estranho esse dia. Mas eu entendi o que ele quis dizer, porque eu peguei já um estudo com ratos e tentei extrapolar isso para o ser humano, para explicar para ele que sim, o esteroide anabólico androgênico ele vai gerar hipertrofia concêntrica no coração, no ventrículo esquerdo. Isso é patológico. Tá, mas depois vieram os estudos com humanos, né? Reforçando esse achado com animais. Então, primeiro veio da pesquisa básica, para entender a pesquisa depois o quê? Aplicada. Por isso que nós temos que ter este cuidado, tá? Até porque nós vamos atuar na prática clínica. É importante ter essa diferença, tudo bem? Por exemplo, olha só. Isso aqui é um estudo feito com ratinhos, que ele avaliou a carga excessiva, a recuperação insuficiente, como isso altera a expressão de proteínas relacionadas à massa magra.
Por que que primeiro assim foi feito com ratinhos? Cara, porque dificilmente um estudo desse seria aprovado num comitê de ética se fosse feito com humanos, não é? Não seria aprovado. Como assim, Darram? Porque ele não o comitê de ética, para isso que tem um comitê de ética, né, para proteger, tá? Avaliar o risco-benefício de cada delineamento de pesquisa que vai ser realizada. Eu falo isso porque eu já fui do Comitê de Ética da Universidade Católica de Brasília, em pesquisa com seres humanos, e é algo realmente rigoroso. Então, por exemplo, eu não posso pegar um ser humano e colocá-lo para treinar todos os dias com alta carga e sem um intervalo adequado entre os dias de treino, porque isso é perigoso, entende? Então, aí eles fizeram isso aqui em ratinhos, para verificar o quanto que isso, por exemplo, altera a expressão de proteínas relacionadas à massa magra. Então, colocaram os ratinhos ali, ó, primeira semana, ó, weeks de semanas, séries, certo, de séries, jump de pulinho e aqui a sobrecarga, ó, de acordo com a massa corporal do ratinho. Você pode ver que foi aumentando e o número de séries, ó, e pulos também foi alterando e aumentando cada semana. Ou seja, bem estressante o processo. E o que que eles verificaram? Os ratinhos que estavam treinando, ó, treinando todos os dias, que esse aqui é trained, eles tiveram uma redução da área de secção transversal fisiológica dos flexores plantares. E também verificaram que os ratinhos que estavam treinando todos os dias, quando comparado com o sedentário, que só estava ali, né, e vivendo ali na caixinha ali, enfim, os ratinhos treinando todos os dias, sem intervalo de recuperação, aumentando carga, ó, aumentaram os níveis de ubiquitina, que é essa aqui, diminui o nível da proteína IGF-1, a expressão, né, da IGF-1, que é hormônio de crescimento similar à insulina. Então, para hipertrofia, isso não vai ser bom, tanto aqui, ó, tá inferior. E essas aqui, ó, maior de miogenina também de síntese proteica, também se pode ver que foi inferior. Qual é a conclusão? Treinar todos os dias, ter intervalo de recuperação, não é bom. Ao invés de você ter hipertrofia, você vai ter atrofia muscular. Aí a gente tenta pegar esse resultado que eu estou apresentando agora e colocar na prática clínica, para explicar para uma pessoa que não dá para treinar o mesmo grupamento muscular todos os dias com carga intensa. Ao invés de você ter evolução, você vai ter involução. Aí você fala, ah, Darra, mas foi feito com ratinhos. Aí que tem um bacana da tradução desses dados. É que as vias de sinalização de hipertrofia na célula de um ratinho é muito similar ao de humanos. Vocês estão entendendo? Então, por isso, tá? Enfim, ah, essa parte aqui é importante, né? Então, ó, quais são as características do profissional da área da saúde que utiliza a ciência como aliada na tomada de decisão? Então, ele tem que ter a mente aberta. Não dá para ter preconceito, né? Tipo assim, ah, por que que você fala mal do ultrassom se você nunca leu um estudo sobre ultrassom? Ah, porque eu ouvi falar, meu amigo. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ler a respeito, não é? Então, por exemplo, o uso do ultrassom terapêutico, ele pode ter aplicabilidade de acordo com o texto? Pode. Por exemplo, síndrome do túnel do carpo, por um tratamento, como também na, como que é, tendinite calcificada do ombro. Entende? Aí para as outras paradas talvez não tenha. Então, assim, você tem que ter a mente aberta para a parada, tá? Então, e eu vejo que tem muita gente, cara, na prática clínica que não tem essa mente aberta, que fica fechadinho ali no mundo, que fica criticando, né, certas técnicas, mas assim, você tem que ler a respeito para entender, não é verdade? Então, até para saber se aquilo ali é fato ou ficção. Tá vendo, ó? É importante que você tenha conhecimento de assuntos específicos. Sim. Então, como é que você vai atuar na prática clínica, né? Às vezes, a eletrofototerapia, ela vai ser importante. E às vezes não. Às vezes só a cinesioterapia, ela vai ser suficiente, não é verdade? Mas e quando for necessário? Por exemplo, ali uma estimulação elétrica neuromuscular. Quando que a estimulação elétrica neuromuscular, ela pode ser aplicada? Como? Por quê? Em qual contexto? Então, precisamos de conhecimento de assuntos específicos. Curiosidade intelectual, isso é o que realmente
na minha opinião, diferencia ali um profissional que está na dianteira ali, que está sempre à frente da galera que está estacionada no tempo. É a curiosidade intelectual. Estudar ali assuntos diferentes, porra, galera, isso aí é gostoso demais. Perseverança, né? Cara, perseverança porque cansa, é uma caminhada onde você nunca vai chegar a, ao destino, né? Até porque nessa vida nós nascemos, crescemos e depois teremos um resultado final, que é a morte. Então a gente não vai conseguir estudar de eterno, mas essa caminhada de estudar é para sempre, né? Principalmente quem é da área da saúde. E outra, honestidade, que eu vejo que falta bastante hoje é a tal da honestidade. Muita gente vende coisas que não funcionam somente para o hype, para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro como intervenção de uma pessoa que está ali com dor, isso não é ganhar, né? Ou merecer, isso é roubar, na minha opinião. Então, por isso que é importante a gente trabalhar sempre com evidência. Estão vendo? Pelo menos isso para mim faz muito sentido, e já há bastante tempo. Então, deixa aqui uma atividade para o aprendizado. Qual? É, Você conseguiu entender os objetivos citados no início da apresentação? Se a resposta for não, reveja os conceitos no qual você ainda não está seguro, tá? Agora vamos para uma outra parte importante, que é ética em pesquisa com seres humanos. Por exemplo, em algumas instituições isso não tem, mas em outras possuem um comitê de ética, né? Às vezes na graduação você pode fazer uma pesquisa com seres humanos. E para fazer a pesquisa não é só chegar lá e, vou fazer a pesquisa aqui e pronto. Não é assim, galera. Tem todo um processo, tá? Não é simples assim. Tudo bem? Então, pontos importantes. Entender aí, ó, o que que é um comitê de ética, a importância do termo de consentimento livre e esclarecido, sigilo, privacidade, o papel do pesquisador no tratamento ético dos dados e principalmente segurança, né? Então, após essa apresentação, você vai estar apto a explicar os cuidados com o tratamento ético em pesquisas com seres humanos, explicar a importância do termo de consentimento livre e esclarecido e seus componentes, e entender o papel do pesquisador, qual é você, né, no tratamento ético com seus participantes do estudo. E aí nós temos, claro, uma evolução desse processo, né? Primeiro nós tivemos ali o Código de Nuremberg, em 1949, então Declaração de Belmont Report, e depois Declaração de Helsinki, que é utilizado ainda hoje, né? E por que nós tivemos esses códigos de ética agora para fazer pesquisa? Por quê? Porque, cara, o ser humano é aquela música lá do. Porra, esqueci o que o cara fala, mas ele fala assim: a Terra é bacana, o ser humano que não é legal, né? Exatamente isso. O abuso dos direitos humanos em pesquisas, nós temos histórico, né? Então, por exemplo, os nazistas, né? Eles queriam conhecer a fundo o efeito do gás mostarda sobre o corpo humano. Então, para isso, usaram prisioneiros, muitos dos quais morreram durante o teste. Cara, olha o tipo de pesquisa que eles estavam fazendo, né? Olha esse aqui, ó, esse doutor Whitman. Ele martelava a cabeça de crianças, as quais ele mantinha amarradas, para calcular quantos golpes exatamente o crânio aguentava. Meu Deus do céu. Olha isso, né? As mulheres dos campos de concentração foram utilizadas como cobaias na pesquisa de métodos de esterilização através de drogas, cirurgias e raio-x, né? Então aqui, esse outro aqui, ele prendia os prisioneiros em uma câmara de baixa pressão para pesquisar maneiras de ajudar os pilotos alemães que tinham que enfrentar grandes alturas, né, altitudes. E no campo de concentração de Dachau foi injetada malária em várias pessoas para depois pesquisar como tratá-la administrando nas cobaias todos os tipos de drogas experimentais. Então, olha a parada, né? Esse aqui é um outro que foi a lição negligenciada do estudo de Tuskegee, ou Tuskegee. Eu nunca sei a forma adequada de falar. Esse aqui, pessoal, foram recrutados ali 399 homens negros, né? Por 40 anos, foram deixados ali sem o tratamento para sífilis. A descoberta, para vocês terem ideia do medicamento, acho que é penicilina, foi feita ali em 1940.
Então, durante os anos de 1932 a 1972, 16 estudos foram publicados, tá? Em periódicos científicos renomados, que inclusive que nós utilizamos hoje em dia, ó, New England Journal of Medicine, né? E assim, eles foram deixados por 40 anos sem o tratamento para sífilis, só para ver o efeito devastador da doença. Cara, isso, isso, isso não pode, né? Então, mesmo ali com, cadê, ó, a declaração de Helsinki, né? Códigos de pesquisa, por aí vai, isso aconteceu. Isso aconteceu, né? Então, assim, isso é complicado. Então, para isso que exige um comitê de ética em pesquisa. Eu vou dar aqui um exemplo. Às vezes, alguns instrumentos que são simples da gente fazer pergunta pode ter um efeito devastador sobre o participante do estudo. Um questionário que para você é simples, mas uma pergunta ali que para você pode ser simples, pode evocar, quando eu falo evocar, né, fazer surgir novamente aqueles sentimentos ruins que podem, de repente, levar essa pessoa à depressão ou até o autoextermínio. Vocês estão entendendo? Então, por isso que tem que passar pelo comitê de ética e pesquisa. Porque, galera, tem que ter rigor metodológico. Então, não é assim, vou fazer uma pesquisa ali e publicar. Eu tô vendo que hoje está muito bagunçado isso aí, né? Antes já era bagunçado, mas ficou pior ainda, né? Então, tem que ter rigor metodológico. Tem que ter respeito à dignidade das pessoas envolvidas. Eu vou aplicar, eu quero estudar o efeito da estimulação elétrica neuromuscular sobre a hipertrofia pós-cirurgia, tarará, tarará. Tá, irmão, mas assim, como que você vai aplicar isso? Por quê? Qual o seu objetivo? Qual a sua hipótese? Qual o respeito à dignidade das pessoas que vão participar do estudo? Eu quero aplicar porque. Não, velho. Tem que saber o porquê, né? Honestidade e transparência na produção do conhecimento, isso é muito importante. E respeitar ali as normas brasileiras de ética em pesquisa em seres humanos. E tem, tá? Então, tem que ficar atento em relação a isso. As pessoas para participar do estudo, depois de ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, vão assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. No termo de consentimento livre e esclarecido, tem que estar tudo bem descrito: riscos e benefícios esperados, a liberdade do sujeito de se recusar, a garantia de sigilo, é, caso aconteça alguma coisa, o que será feito, entende? Meu irmão, dá um trabalho pesado. A galera pensa que é simples, mas não é. Então, assim, se na instituição que você tá pedindo só uma revisão narrativa, ótimo. Levante as mãos para os céus, porque se fosse pesquisa aplicada, seria bem complicado, né? Enfim. Então, ó, os potenciais desconfortos, riscos e benefícios, os conhecimentos que serão adquiridos, a liberdade do sujeito de recusar, cara, é pesado, tá bom? E tem que guardar porque esse aqui é um baita documento importante. Beleza? Beleza. Espero que você esteja aproveitando aí a informação, tá bom? Continuando. Agora vamos falar sobre palavras-chave. Exato. Palavra-chave, pessoal, é aquilo que a gente vai utilizar para encontrar os artigos no qual nós temos interesse. Exatamente. Palavras-chave. Tudo bem? Então, vamos lá. Pontos importantes, né? Para que que servem, então, as palavras-chave, né? Quais são as bases de dados que nós vamos utilizar? O que são tesauros e o que são os operadores booleanos para pesquisa? Então, essa aula aqui é muito importante, tá? E eu vejo que muito profissional às vezes não encontra e fala assim: professor, eu não achei tal artigo. Na verdade, você não utilizou as palavras-chave corretas para achar artigos científicos sobre a sua temática de interesse. Isso é muito comum de acontecer, tá bom? Isso é muito comum. Então, após essa apresentação, eu espero que os senhores estejam aptos para explicar o que são palavras-chave, para que servem, entender os sistemas mais utilizados no Brasil, exatamente, diferenciar as características dos sistemas de palavras-chave, saber escolher as palavras-chave para o seu artigo científico, dissertação, tese,
TCC, e saber usar as bases de dados para procurar os artigos científicos do seu interesse. Então, essa parte aqui, ela é muito importante, tá? Primeiro, o que são as palavras-chave? Em inglês vai estar ali keywords, né? Então, as palavras-chave é aquilo que tu vai utilizar para identificar e achar os artigos científicos que você quer para a sua temática. Tudo bem? Então, ela serve para identificar o conteúdo temático, ok? E aí vem um negócio muito interessante. As palavras-chave, elas são muito importantes porque elas são utilizadas para indexar o trabalho nas bases de dados que nós vamos utilizar para a pesquisa. Aí vem as bases de dados PubMed, que é a principal, pelo menos eu da RAM identifico como a principal para a nossa área. Web of Science, Scopus, Embase, Google Acadêmico, Cielo, Lilacs, Biblioteca Virtual da Saúde, por aí vai. É importante saber diferenciar, galera, essas bases de dados também, porque em relação ao seu que já já também eu vou explicar sobre isso. Ó, então, as palavras-chave que aqui foram citadas, que serão utilizadas para achar os artigos nessas bases de dados aqui. Tudo bem? Então, facilita a localização rápida de artigos científicos, da temática do seu interesse, e auxilia você, profissional da área da saúde, na seleção de artigos científicos, tudo bem? Já já vou demonstrar aqui na prática como se faz, tá? Então, olha só que bacana. Aqui, por exemplo, ó, como é que eu vou achar esse artigo aqui que fala do efeito do treinamento combinado sobre a força, resistência e potência aeróbica em pessoas idosas? Tudo bem? Esse aqui é da Revista Brasileira de Medicina do Esporte, também importante para a fisioterapia, tá? É, Aqui nós temos, por exemplo, ó, os descritores. O que são os descritores aqui da RAM? São as palavras-chave. Então, olha só o que ele coloca aqui, ó. Saúde do idoso, força muscular, treinamento de resistência, exercício. Então, utilizando essas palavras-chave, você vai encontrar artigos científicos similares a esse aqui, ou a essa temática. Isso é muito importante. Então, o que eu vejo também que a galera pula demais. Observe e escreva ou anote as palavras-chave encontradas nos artigos científicos que você tem interesse, porque são essas palavras-chave que tu vai utilizar para achar artigos científicos da mesma temática, seja de condropatia patelar, ruptura de LCA, reconstrução de LCA, enfim, pipipi, papapá, popopó, beleza? E aqui nós temos os descritores, aqui ó, keywords, que é em inglês. Tudo bem? Aí tem ali, ó, Healthy of the Elderly, Muscle Strength, Resistance Training, Exercise. E aí que tá o pulo do gato. Qual, Darlan? É saber o básico de inglês. Por quê? Algumas bases de dados, por exemplo, PubMed, ela é internacional. Para você achar os artigos científicos lá, obrigatoriamente a palavra-chave que tu vai colocar ali, ela tem que estar em inglês e não em português. Pois é. Entende? Então aí que é o pulo do gato. Por quê? Porque a galera começa a utilizar só palavras-chave em português para tentar encontrar os artigos sobre a temática. Aí vai lá só no Google Acadêmico e não acha. Por quê? Porque só está utilizando palavras-chave em português e não em inglês. Vocês estão entendendo? Então aí fica a limitação, saca? Isso aqui é muito importante, galera. Muito importante mesmo. Então, nós temos aqui dois sistemas de palavras-chave, tá? Utilizados no Brasil. E aí vem o negócio importante, né? O que é um tesauro? Primeiro, vamos voltar aqui, ó. O que é uma base de dados? Base de dados é como se fosse uma biblioteca. O tesauro também é uma biblioteca. Mas a base de dados aqui, ó, por exemplo, PubMed, Web of Science, é uma biblioteca onde existem ali vários periódicos científicos com vários artigos para você encontrar, você está entendendo? Então, nessa biblioteca, quando você vai lá, você vai para encontrar os artigos científicos. É como se fossem os livros. Então, de toda a temática possível que você pensar, nessa biblioteca vai ter um artigo científico sobre essa temática. É isso. É uma biblioteca.
Da Ranho Tesauro é também uma biblioteca, mas é uma biblioteca de palavras-chave ou descritores. Entenderam a diferença? Os dois representam biblioteca. Só que a base de dados é uma biblioteca onde terão os artigos científicos para temáticas de interesse. Vários, aquilo que tu nem pensa tem lá, entende? Mas é uma biblioteca de artigos científicos. Ela indexa vários periódicos científicos. JOSPT, Sports Medicine, qualquer um que tu pensar, cara, desde a área da biomedicina, da fisioterapia, educação física, medicina e por aí vai. Agora, agora o Tesauro, ele também é uma biblioteca, mas uma biblioteca de palavras-chave. Entenderam? E por que que eu tenho que saber disso? Porque até para fazer uma revisão narrativa, você também tem que saber utilizar as palavras-chave e onde encontrá-las, porque facilita você encontrar o artigo. Então, nós temos dois tesauros que são utilizados no Brasil. Um que é o MESH e outra que é o TEX. TEX aqui é Descritores em Ciências da Saúde. E esse primeiro aqui é o Medical Subject Headings. São os dois principais, tá? Que são utilizados. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Aqui, acho que agora vocês estão vendo aí o meu Google, né? Primeiro vamos no tesauro brasileiro, né? Que é o DEX. Tudo bem? Ou você pode colocar aqui, ó. Escritores em Ciências da Saúde. Então, ao clicar aqui, então, ó, tem aqui qualquer termo, termo exato. A gente tem que se preocupar aqui com qualquer termo, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui idoso. Então, idoso, olha só os descritores alternativos que nós temos, né? Para utilizar no TCC, colocar como palavras-chave ou para achar artigos científicos específicos, né? Então, tem aqui, ó, idoso com deficiência funcional, débil, debilitado, dependente, debilitados, idosos fragilizados. Aí ele já coloca também aqui o termo em inglês, né? Frail elderly, tudo bem? Aí tem outros, né, descritores, ó, nutrição do idoso. E aí vem uma parte importante, por exemplo, eu hoje já falo pessoa idosa. Então, por exemplo, então significa que tesauro ele ainda não foi adaptado para isso, entende? Então, a gente também tem que entender isso, tá? Você pode utilizar sim o tesauro, que são os descritores que estão ali para achar os artigos científicos, ou utilizar a palavra-chave realmente mais adaptada, que ainda está na parte cinzenta, porque cada tesauro, por mais que seja nacional e internacional, ele demanda tempo para ser atualizado. Isso aqui eu só estou demonstrando aqui alguns exemplos para os senhores, tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, fisioterapia, terapia. Ó, aqui nós temos já descritor em português, ó, serviços de fisioterapia. Em inglês, ó, physical therapy service. Então, assim, né? Você já sabe que o termo em inglês é physical therapy. Então, isso já ajuda para pesquisar artigos científicos em inglês, né? Então, ele coloca aqui várias, ó, é, especialidade de fisioterapia, ó, modalidade de fisioterapia, fisioterapia aquática. Então, assim, tem muito termo aqui, pessoal. Aí tem que realmente utilizar, sabe? Ficar ali um tempinho no computador de vocês aí, pesquisando os termos específicos, tá? Então, nesse aqui é o nacional, né? Que é utilizado. Agora, o mais, ó, medical, ó, subject headings. Aqui nós já temos o internacional. Então, é aqui que vocês vão achar os termos específicos, né? Calma aí. Aqui, ó, você já pode colocar aqui. Vamos aqui, ó, Mesh Browser. Pronto. É ali mesmo.
né? Então, search, vamos colocar aqui hypertension, de hipertensão. Ou, pronto, já achou aqui, né? Então, olha só aqui, ó, hypertension, tá vendo? Então, isso aqui já é um termo registrado, né? Vamos um outro aqui, ó. Ah, physiotherapy, provavelmente deve ter escrito errado, mas vamos aqui colocar obesity, de obesidade, né? Ó, yes, tá aqui, né? Obesity também é um termo já registrado, tá vendo? Ó, ele aqui, ó, see also, né? Anti-obesity agents, depressivos, né? De apetite, bariátrico, massa corporal, que é body weight, diet, reducing. Já tem aqui outros termos específicos, ó. Anti-obesity agents também é um outro, ó. MASH heading também é um outro descritor, tá vendo? E aí, Dahan, como é que a gente faz? Cara, você pode utilizar o descritor que está ali, nesse caso, no MASH, que é uma biblioteca internacional, ou a nacional. Mas você também pode utilizar o descritor que é comumente utilizado, que fica ali na literatura cinzenta. Porque tem muito descritor que ainda não foi registrado ainda, entendeu? Então, isso é importante, tá? Daí, vamos agora nas bases de dados. Aí tem que demonstrar um negócio aqui para vocês, para achar os artigos científicos, né? Aqui, ó, aqui já está o PubMed. Eu uso muito o PubMed, eu gosto muito do PubMed. Ó, escreveu ali PubMed, tá ali, ó. Tudo bem? E aí vem o bacana. O quê? Para achar artigos científicos de matemática específica. Aí vem o uso de operadores booleanos e a forma de pesquisar, né? Lembra que isso aqui, pessoal, é uma base de dados internacional. Então, as palavras-chave que tu vai colocar aqui, ela tem que ser em inglês, não em português. Tudo bem? Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre endometriose. Olha só, endometriose já tem aqui, ó. Olha só, endometriose. Já vou clicar endometriose. Perceba que quando eu coloquei só endometriose, ele vai encontrar todos os artigos científicos específicos de qualquer área que vai ter ali sobre endometriose, que pode ser na fisioterapia, medicina, enfermagem, por aí vai. Então ele puxou todos os artigos aqui que tem sobre endometriose. Todos. Dahan, como eu faço para deixar mais específico? Aí você coloca o operador booleano AND. Então, por exemplo, ó, tá vendo ali, ó, endometriose, câncer, endometriose e nutrição. Então aqui, ó, só para vocês verem aqui, quantos artigos científicos foram, ó, de 1963 a 2026 com o termo ali, ó, endometriose. Encontrei aqui, ó, 7.340 resultados. Vocês estão vendo aqui? Agora eu vou colocar, ó, endometriose e nutrição. Vamos ver. Veja como ficou muito mais específica a minha estratégia de pesquisa, ó. 139 resultados. Estão entendendo? Aí que tá o pulo do gato. Agora, se eu coloco aqui o operador booleano OR, que é em português ou, ele vai procurar todos os artigos que têm endometriose ou nutrição. Então, a estratégia de pesquisa ela fica muito mais ampla e muito mais perdida. Por isso que agora encontra aqui, ó, 159 mil resultados. Estão entendendo? Por isso que tem que utilizar o operador booleano de forma adequada, né? Assertiva e objetiva. Então, vamos colocar aqui AND. Vamos colocar a atuação, ó, physiotherapy. Acho que eu escrevi certo agora, ó. Endometriose e fisioterapia, né? Vamos ver, ó, quanto que eu vou achar. Ah, é... ó, endometriose e fisioterapy. Ó, physiotherapy. Escrevi errado, né, Dahan? Parabéns. É sem o H no final.
Physiotherapy. Uh, agora sim, né, velho? Ó, 68 resultados, tá vendo? Então, por exemplo, quero fazer um trabalho de conclusão de curso sobre endometriose e fisioterapia. Tá, irmão. Mas o que especificamente na fisioterapia? É, dor pélvica, fortalecimento do assoalho pélvico, o quê? Entende? Então aqui eu já acho os artigos específicos sobre fisioterapia e endometriose. Ó, vamos aqui no primeiro, ó. Fisioterapia e endometriose associada à dor pélvica, uma revisão sistemática e meta-análise. Porra, coisa boa aqui, hein? Uso da fisioterapia no tratamento da endometriose. Mais um bom aqui, ó. Dieta, intervenção nutricional para o controle e tratamento da endometriose. Ó, efeito da atividade física e exercício associado aos sintomas de endometriose. Revisão sistemática. Já estou encontrando as paradas que são interessantes. Ah, Tarran, preciso na Pedro? Diretamente não, cara. Porque o artigo da Pedro sobre a temática vai estar aqui, também no PubMed. Ele vai puxar de todas, todas, tudo bem? Então, Pedro também é uma boa base de dados, claro, é top. Mas só utilizando aqui o PubMed, você vai encontrar coisa pra caramba, tá? Ó, vocês estão entendendo? Então, assim, cara, tem que saber pesquisar a parada, né? Darran, eu posso utilizar o Google? Pode. Então, vamos ali pro Google Scholar, né? Que é o Google acadêmico ali. Então, você pode colocar os termos no Google, tanto em português como também em inglês. Mas qual o problema disso, né? Os artigos científicos que você vai achar. Então, utilizando o termo específico e adequado, você encontra os artigos científicos. Caso não utilizem, você não vai encontrar os artigos científicos que desejam. Vocês estão entendendo? Por exemplo, liberação miofascial. Liberação miofascial, como é que é o termo em inglês? Ah, Dahan, eu não sei. Então, vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos aqui no Google Tradutor. Vamos colocar aqui, ó, detectar idioma. Aqui, ó, liberação miofacial. Então, aqui, de português para inglês, beleza? Então, aqui, ó, myofascial release. Mas será que é isso mesmo? E é esse termo em inglês? A gente vai lá no PubMed. Ó, myofascial release. Tá aqui, porra. Clicou. Achei, ó, efetividade da liberação miofascial, revisão sistemática de estudos aleatórios controlados. Porra, tem coisa pra caramba, ó. 191 resultados. Tem tanta coisa assim, né? Mas já tem ali informação específica. Vocês estão vendo que legal? E aí vem o negócio mais importante. O que da tem muito artigo, cara, que não é livre. Por exemplo, esse aqui, ó, da Journal of Bodywork Movement Therapy. Eu tenho artigo, inclusive, publicado lá. Mas, cara, não é uma revista de acesso livre. Então, assim, ó, ele já coloca aqui, ó, link para o paper, né? A gente pode tentar a sorte. Clica no link, aí ele vai ter esse negócio aqui, vai ficar de verificando, mas provavelmente não é livre, tá? Ó, verificação bem sucedida. Vamos ver. Tem que esperar, né? O computador está processando. O computador está processando. Processando, processando. Verificação bem sucedida. Vai, bora. Nossa, mas que devagar. Pronto. Quando ele tá assim, ó, get access, conseguir acesso. Meu irmão, não é livre. Ou você tá na UNB, ou, por exemplo, uma outra universidade que tem ali acesso ao CAPES periódico. Então, esse aqui não é livre. Darran, como eu faço para verificar se eu consigo acesso a essa revista em outro local? Vamos tentar a sorte aqui, tá? Em alguns vai dar certo e outros não. Isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, PMID e DOI, é a identificação do artigo científico. É tipo o CPF. Todo artigo científico ele tem um C, tá? É único. Realmente é algo único. Então, esse artigo científico, ele tem um CPF dele. Eu vou copiar, pode vir aqui, ó, copiar o endereço do link. Vou bem aqui e vou acessar esse SciHub aqui, ó. Ó, SciHub, tá? Beleza. Isso aqui é um lugarzinho, ó.
Digite o URL ou o DOI do paper. Então, ó, vou colocar aqui. Ó, abrir. Caraca, achei o artigo. Olha só, que coisa boa. Então, assim, no periódico científico não vai estar lá, mas a última versão dele tá aqui, velho, achei. Que bom. Vai acontecer isso para outros? Não, cara, nem sempre, tá? Então, nesse aqui tivemos sorte, né? Um outro local também que a gente pode achar é o seguinte: qual? Esse aqui, ó. É um local chamado Research Gate. Aqui é tipo cara, é um local para onde a galera tem ali sua local de nerd, assim, né? Todo pesquisador ali tem o seu artigo científico. Então, vem aqui, ó. Você pode abrir o seu lá, né? Fazer inscrição, mas aqui, ó. Pesquisar publicações, porque às vezes o cara publica e deixa o artigo aqui disponível, tudo bem? Então, vou pegar aqui, ó, o título, copiei, ó, tá procurando, vamos ver se ele vai achar o paper. Sim, eu sou humano. Vamos esperar. Verificação bem-sucedida. Ó, não achou o paper, cara. Aqui não tá. Mas aqui tem outros artigos científicos que às vezes os pesquisadores eles colocam e a gente consegue ter acesso. Vocês estão entendendo? Por exemplo, tem esse aqui, ó. Vamos verificar esse aqui, ó. Ó, quando tá assim, ó, Request Full Test PDF, aí você vai ter que pedir para o pesquisador. Nem sempre ele vai deixar ali disponível, tá? Então, nesse caso, ele não deixou disponível, infelizmente, beleza? Mas outros vai estar disponível, tá? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se dá Randa Cunha Nascimento. Sou eu. Ó, aqui sou eu. Esse aqui é meu ResearchGate, que eu tenho ali, por exemplo, ó, 131 publicações de artigos científicos. Então, ó, olha só esse aqui, ó, Blood Flow Restriction. Quando eu clico aqui, ó, significa que eu já deixei, ó, esse paper aqui disponível. Então, ó, tá vendo aqui, ó, Download Full Text. Ou seja, ele está disponível. Então, eu venho aqui e faço o download. Pronto. Ele vai puxar o artigo científico. Você está entendendo? Simples assim, nada demais, tá? Ó, Download Publisher Full Text. Vamos. Vai, pronto. Fiz o download do paper. Tá aqui. Tá vendo? Então, aqui, ó, sou eu aqui, ó, da RAM da Cunha Nascimento, tá vendo? Beleza, o paper tá ali. Então, nesse aqui tá livre. Mas nem todas as vezes, pessoal, a gente vai ter essa sorte aqui. Vocês estão entendendo? Então, ó, se eu voltar aqui, ó, vamos voltar aqui. Ó, esse aqui, ó, o segundo, ó, Free Article. Cara, esse aqui ele já tá livre. Então, quando você clica, você pode ver que ele tá livre aqui, ó. É só clicar aqui, ó, que você vai ter acesso a ele livremente. Então, ou o periódico ou o PubMed já tá livre ali para tu fazer a leitura, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, download PDF. Então tá livre o download aqui, ó. Rejeitar. Só você clicar aqui. Pronto. Aí, ó, o paper. Só você fazer o download dele. Tá livre para ti. Tá vendo? Então, assim, Darram, mas eu quero aquele. Ah, cara, então fica complicado, porque ou você vai ter que mandar o e-mail pro pesquisador, isso demanda muito tempo. Eu já fiz isso muitas vezes de mandar e-mail pro pesquisador e pedindo uma cópia. E às vezes eles respondem e às vezes não, né? Então, é isso, viram? Então, assim, dá para fazer, ó. Esse aqui, ó, free article, tá livre. Esse aqui, ó, é outro da Bodywork, aqui, ó, Journal of Bodywork. Ele não é de acesso livre, então a gente vai ter que, de novo, ó, copiar endereço, voltar aqui no SciHub, ó. Vamos ver se a gente acha esse aqui. Ó, pronto. Melhor exemplo. Esse aqui já não está disponível. E aí, Darran? Vamos jogar no Google normal, ó, para ver se está disponível no ResearchGate. Então vem aqui, ó.
Google normal mesmo. Ó, PubMed, Science Direct, uma outra base de dados. Ó, Myofascial Release. Tá vendo aqui, ó, ResearchGate? Bora ver. Talvez ó, voltou aqui, ó, Request Full Test PDF. Ou seja, o pesquisador não colocou o paper disponível. Pode pedir aqui, mas até ele responder, fica complicado, né? A gente não sabe se ele vai responder ou não. Viram? Então, são formas da gente conseguir ali acesso aos artigos científicos, né? Utilizar a base de dados de forma correta. Viram? Então, assim, fica a dica, tá? Vamos voltar aqui à apresentação. Calma aí. Compartilhar. Viram, hein? Então, acho que vocês entenderam o que que é o PubMed e o que é a, os tesauros, né? E como utilizar. Ah, cara, quase ia me esquecendo. O quê? O que da RAM? Por exemplo, vocês podem ver, cara, que a melhor informação ela vai estar sempre em quê? Felizmente, infelizmente, em inglês, né? Então, assim, Darhan, como eu faço para traduzir um documento simples e fácil? Você coloca aqui, ó, escreve Google Tradutor. Pelo celular não vai, galera. Já tentei pelo celular, mas não vai. Tem essa parte aqui que vai aparecer, ó, você clica aqui embaixo, ó, Google Tradutor. Perceba que ele vai ter aqui algumas opções, ó, imagem, documento. Você vai escolher aqui, documento, tá vendo? Então, ó, o que que eu vou fazer aqui? Ah, vou colocar minha tela para compartilhar aqui com os senhores, tá? Beleza. Eu vou pegar aqui, ó, um paper. Esse aqui da Jospin, top demais. O que que ele coloca aqui para nós, ó? Se eu voltar aqui, ele fala assim, olha, detectar o idioma. Porra, é inglês, né? O que eu vou colocar. E eu quero traduzir para português. Então, só arrastar e soltar aqui. Estão vendo? Então, ó, volta aqui e coloca aqui, ó, traduzir. Tá traduzindo. Galera, esse paper aqui é top. Vale a pena fazer a leitura. Mas enfim, vamos esperar aqui a mágica acontecer, ó. Tá traduzindo. Era para ser mais rápido, mas não sei porque hoje a internet tá pronto, abrir, ó, baixar tradução. Vamos baixar. Pronto. Olha só. Pronto. Traduziu o artigo. Assim, não vai ficar igual, assim, mas favorece para quem tem a barreira do entendimento do inglês a fazer a leitura. Pronto, ó. Tá vendo? Dá para entender bem, assim, o paper, saca? É, então, fica também essa dica, né? De como fazer a tradução de um artigo sem perder a informação, né? Então, é isso, tá? Beleza. Vou voltar aqui. Fechado, pessoal. Acho que vocês entenderam isso aí, né? Utilizar o sistema de palavras-chave, a- as bases de dados, né? Como eu comentei aqui. Então, fica essa dica. Aí vem a considerações importantes, né? Cada tesauro ele é aperfeiçoado com o tempo, né? Os termos eles são acrescentados, mas utilizar os termos que estão na literatura cinzenta você vai conseguir. Conhecer como utilizar cada tesauro ou base de dados permite uma busca mais eficiente por artigos científicos. E na boa, vocês vão precisar disso pelo resto da vida enquanto vocês atuarem na prática clínica com fisioterapia, tá? Então, para achar um paper ali específico é importante, tudo bem? Aqui eu coloco, ó, o erro mais comum entre profissionais da área da saúde na utilização de bases de dados é o uso inadequado de palavras-chave. E por último, a palavra-chave usada na busca de artigos não necessariamente deve constar no tesauro, mas é muito importante. Então, com isso, a pesquisa por artigos pode ser prejudicada. E uma coisa importante, ó, já que a gente está aqui falando de base de dados como o PubMed, ela é considerada como uma base de dados internacional, ou seja, o que tiver de bom ou mais recente no mundo vai estar lá, assim como no Web of Science ou Scopus. Agora, Cielo, Lilacs e Biblioteca Virtual de Saúde são consideradas bases de dados regionais. O que eu quero dizer?
o alcance vai ficar limitado a somente alguns periódicos científicos. Vocês estão entendendo? Então, um alcance onde, quando você vai pesquisar no Embase, Cielo, Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde, ele fica limitado. Então, quando você procura no PubMed, você vai achar, meu irmão, o que tem no mundo inteiro. Agora, quando você procura só pelo Cielo, Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde, a sua pesquisa vai ficar limitada. Então, a gente fala assim, você procurou em qual base de dados? No Lilacs. Talvez você não achou porque você não procurou na base de dados PubMed. Entende? Então, saber utilizar qual base de dados é fundamental. Eu, da RAM, só utilizo PubMed. E Google Acadêmico também, tá? Dá para achar ali alguns artigos. É somente saber o quê? Filtrar, tá? Esse é o segredo. Então, vamos lá, atividades para aprendizado. Identifica as palavras-chave do seu TCC, né? Do seu artigo científico. Certifique-se que suas palavras-chave estão indexadas nos tesauros. Se não tiver, também não tem problema. Mas lembra, se vai pesquisar artigo científico numa base de dados internacional, galera, obrigatoriamente em inglês, tá? Em inglês. Beleza? Então aqui fica algumas dicas importantes, né? Então, aqui, ó. Galera, e é laborioso mesmo. Você vai ter que parar umas 3 horas do seu dia, 2 horas, só para dedicar a isso, tá bom? Não tem outro atalho. Atalhos tem, né? Mas assim, aí você não vai aprender o processo, que eu acho que eu considero muito importante. Então vai lá, cara, para. Anote as palavras-chave que descrevem bem o tópico de interesse. E as bases de dados, Alan? Você vai ter que se adaptar às bases de dados, a como utilizar o PubMed, o Google Acadêmico, o Lilacs, aprender como utiliza ali os operadores booleanos. Se tem um professor ali que pode te ajudar a escolher o tópico, bom, né? Ou a base de dados. Eu já recomendo PubMed, tá? Mas é importante, às vezes, ter uma orientação, né? Então, assim, a partir do momento que você se adapta à base de dados que está utilizando, faça anotações sobre o funcionamento. Isso ajudará bastante. Grande parte das bases de dados permite aos usuários salvar e mandar e-mail e imprimir informação. E isso é verdade. PubMed, você pode cadastrar ali seu e-mail e os artigos que você pesquisou, você manda ali para o seu e-mail. Cara, ajuda muito. E o mais importante, né, que eu vejo no pessoal hoje, planejamento. Tem que planejar, velho. Tem que planejar. Fazer o quê? Tem que planejar, né? Faz parte do processo. Tudo bem? Outra coisa, baixou o artigo científico? Meu amigo, organize no seu computador. Por exemplo, aqui, ó, o que que eu faço? Eu coloco as iniciais do periódico, o ano de publicação e o sobrenome, o último nome, né, do primeiro autor. Então, a Revista Brasileira de Medicina do Esporte, ano de publicação, sobrenome do último, o último nome do primeiro autor e palavra-chave para identificar a temática do paper. Por exemplo, treinamento combinado. Tá vendo? Ó, força e idosas. Pronto. Fica fácil depois para eu achar, porque eu sei que é treinamento combinado. Por exemplo, essa palavra-chave, treinamento combinado, não tem no Dex e nem no Mesh. Mas tem muito artigo científico que publica sobre treinamento combinado. Tá vendo? Então, por isso que é importante também entender dos descritores que ainda estão na literatura cinzenta. Sabe? Eles podem ser utilizados e devem ser utilizados. Beleza, galerinha? Operadores booleanos, tá vendo? Você vai pesquisar ali no Google, em português, operador booleano e, né, ele afunila os resultados, o ou, ele simplesmente amplia. Aqui está a tradução para inglês, and your, né? Por exemplo, se eu coloco aqui só treinamento resistido, ele vai pegar todos os estudos que tem sobre treinamento resistido. No caso aqui, 115. Por que aqui deu 115? Porque eu utilizei uma base de dados regional. Por isso que deu 115 aqui. Lembrando que treinamento resistido também se chama treinamento de força. No jargão popular é musculação, mas artigo científico não usa o termo musculação. É treinamento resistido ou treinamento de força, mas nós temos dois termos para uma mesma temática. Tá vendo, velho? Então você tem que conhecer os termos, mano. Ó, quando eu coloco aqui treinamento resistido e hipertensão, ó, já 12 itens. Agora, quando eu coloco treinamento resistido ou hipertensão, aí eu amplio. Ele vai pesquisar todos os artigos sobre treinamento resistido
e todos os artigos sobre hipertensão, e vai colocar tudo no mesmo bolo. Então você tem que saber pesquisar, você tem que saber como utilizar os operadores booleanos. Fechou? Beleza. Título da RAM. Pô, título, aí vem os tipos de títulos que tem na literatura, né? E título, quando a gente fala, ele pode ser do tipo indicativo, informativo ou interrogativo. Depende, vai a gosto aí do cliente, né? Então, para que que serve o título? Porra, cara, o título, ele explica, né? Qual a temática de interesse, né? Também é um cartão de visitas, né? E após essa apresentação, você vai entender e explicar para que que serve o título, saber as características de um título de qualidade e saber diferenciar tipos de títulos. Então, como eu disse, o título é um cartão de visitas. É a parte mais divulgada ali de uma obra. Então, você encontrou a obra, né? Você tem o título, depois o resumo, né? Que é o abstract. Então, o título, ele inspira boa impressão. Ele representa a ligação entre a pesquisa e o leitor. E, claro, auxilia você, leitor, na busca e seleção dos textos para a literatura. Entende? Quando você utiliza ali as palavras-chave para pesquisar, ele pesquisa desde o título, um resumo ou no texto. Ele vai pesquisar ali a base de dados onde esse termo está sendo utilizado, principalmente título, tudo bem? E aí nós temos o título indicativo. Ó, taxa de desenvolvimento de força e ativação neural em mulheres pós-menopausadas. Cara, ó, taxa de desenvolvimento de força X e ativação neural em mulheres pós-menopausadas. Y. Aqui ele faz somente o quê? A relação de X com Y. Por exemplo, obesidade e hipertensão arterial em pessoas idosas. Tá vendo? X e Y. Isso é um título indicativo, tá? Muito comum ali aí na literatura científica. Título interrogativo, ó. O estresse no MMA. As estratégias de enfrentamento podem melhorar o desempenho dos lutadores? Cara, aí esse é um tipo de título que eu gosto, inclusive, e gera interesse, não é? Esse é um título que gera interesse. Fica ali, né? Você fala assim, meu Deus do céu, qual o resultado disso aqui? Gera ali um interesse de você fazer a leitura, né? Por exemplo, Pilates realmente funciona? Ultrassom realmente é bom para dor muscular tardia? Então é um tipo de título interrogativo, né? E aí o informativo, cara, o informativo ele já deixa tudo ali pronto. Ele fala da variável independente, da variável dependente e as características da população. Por exemplo, o treinamento de força. Ó, inclusive, olha só quem está aqui embaixo. Da Randa Cunha Nascimento. Eu que rodei os dados desse estudo aqui, inclusive. Análise estatística. Mas vamos lá, ó. O treinamento de força é a variável independente, é aquilo que você manipula. Tudo bem? Melhora os sintomas climatéricos. Então, sintomas climatéricos é a variável dependente, porque ela depende daquilo que você manipula. Em mulheres sedentárias na pós-menopausa. Aqui já fala sobre a população. Mas você pode ver que o título informativo ele já apresenta os resultados do estudo. Olha lá. O treinamento de força melhora os sintomas climatéricos em mulheres sedentárias na pós-menopausa. Outro título, a estimulação elétrica neuromuscular melhora a força muscular do quadríceps em pacientes é, no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. É a mesma coisa, foi o mesmo título informativo. E eu sempre coloco a variável independente, ou seja, aquilo que você manipula. Pode assim, o Pilates melhora os sintomas climatéricos em mulheres sedentárias na pós-menopausa. O Pilates agora seria minha variável independente. Tá vendo? O Pilates melhora a dor na lombar. Pronto, a dor na lombar agora é minha variável dependente, porque ela depende daquilo que eu manipulo. Entendeu, porra? O título informativo é esse. Assim, Darra, mas qual o título que eu vou utilizar? Não sei, cara. É a gosto do cliente. Você pode utilizar o indicativo, o interrogativo e informativo. Qual o melhor? Porra, não sei, não sei. Você pode ver que lá no PubMed, quando você pesquisar, vai ter diferentes tipos de títulos. Então, assim, né?
Depende. Beleza, pessoal? Então, saber isso que eu acabei de falar, né? O que que é uma variável dependente, independente? Meu irmão, isso é importante, tá? Então, ó, dependente, variável, resposta ou desfecho. É o efeito investigado. E variável independente é intervenção. É aquilo que você manipula. Beleza, galerinha? Então é muito importante entender isso. Aí deixa aqui a atividade para aprendizado. Qual? Faça três diferentes tipos de título: um indicativo, informativo e interrogativo, para a sua temática de interesse. Vê qual que fica melhor e use aquele que você gostar mais. Ponto final. Entendeu? Cara, simples assim, mas dá trabalho, pessoal. Não é algo simples de fazer assim no dia a dia, sabe? Né? Tem que treinar. Você tem que colocar isso aqui em prática. Não adianta colocar só para o chat GPT ou para o Cloud Note. Cloud Note. Eu adoro o Cloud Note. Chat GPT perto do Cloud Note é um fusquinha. Mas onde eu quero chegar? Você tem que saber fazer o processo, velho. Você vai precisar em alguns momentos da sua vida. Então, capacidade de escrita, ela é algo intrínseco. É um aprendizado ali seu. Ou você escreve bem, ou você não escreve bem. Não é verdade? E aí vem, Darlan, como fazer uma introdução de um artigo científico, de uma tese, né, de um TCC? Galera, depende do modelo que a galera vai pedir, né? De forma geral, como é feita uma introdução? Então, assim, vamos aqui, ó. Na introdução, você tem o tema da pesquisa e a justificativa para a investigação. O objetivo da investigação, informação, ela precisa apresentar um fluxo, um flow, né? Então, cara, essas etapas aqui parecem simples, mas não são. Por que que o assunto é importante? Então, você vai contextualizar o estado da arte. Ó, para contextualizar o estado da arte, você vai ter que fazer uma revisão da literatura. Então, quais são os artigos mais recentes sobre o tema? E quais são os artigos mais importantes? O que já foi pesquisado antes, né? Por que que você está fazendo isso? Para encontrar o que é a lacuna, não é verdade? Perguntas e limitações dos estudos anteriores, né? O que ainda não foi feito ou pesquisado. Aí você vai, por que que seu estudo ele é importante? Propósito. E aí vem, né? Depois de colocar o seu objetivo, formula-se a hipótese do seu estudo, o que você espera que aconteça, não é verdade? Então, de certa forma, você tem três partes aqui: introdução geral, informação básica e direcionamento. É sempre mais ou menos nessa perspectiva, né? O assunto é relevante? Relevante para quem? Qual a sua magnitude? Informação básica, lógica da pesquisa e ligação com a literatura científica. Qual é a lacuna? O que não se sabe sobre a temática. E direcionamento. Objetivo e hipótese do estudo. É a conclusão da introdução. É o ponto de partida para o relato da pesquisa. Aqui vai do geral para específico. E aqui, galera, ó, instruções para os autores do periódico. Revista Brasileira de Fisioterapia, ó. Deve-se informar sobre o objeto investigado, devidamente problematizado, explicitar as relações com outros estudos da área e apresentar justificativa que sustente a necessidade do desenvolvimento do estudo, além de especificar os objetivos do estudo e hipótese, caso se aplique. Qualquer periódico vai estar isso aí. Isso aqui é exemplo de uma boa introdução de um colega meu de pesquisa, professor Ramires Assamir Tibana. Ó, comparação da força muscular entre mulheres brasileiras com e sem síndrome metabólica. Bem, isso aqui não é um tipo de título informativo, né? Ele não está apresentando os resultados. Também não é um título interrogativo. Tá mais aqui para um título o quê? Indicativo, né? Indicativo. Ou título de comparação. Vamos colocar isso aqui, mas enfim. Mas aqui está com a característica mais de um título indicativo. Beleza, né? Vamos lá, mas aqui ele já fala muita coisa, ó. Comparação da força muscular entre mulheres brasileiras com e sem síndrome metabólica. Como é que ele fez a introdução? Cara, aí que vem, ó. Por que que eu deixei de verde aqui? Porque isso aqui é a introdução, ó, geral. Depois a básica e o direcionamento. O que que tem aqui no de verde?
O assunto é relevante? Relevante para quem? Qual a sua magnitude? Ele fala porque, ó, primeiro aqui, ó, síndrome metabólica caracteriza-se pelo agrupamento, tem que citar, né? O que que é? Então ele fala, ó, síndrome. Então você tem ali fatores como obesidade abdominal, hipertensão, resistência à insulina, intolerância à glicose, dislipidemia. Ó, estudos epidemiológicos têm demonstrado fortes associações entre o risco de desenvolvimento de câncer, o sistema digestivo, diabetes, doenças, tarará, tarará, em portadores de síndrome metabólica. Então, o que que ele está falando aqui? Ele está dando afirmações gerais qualitativas. E, ó, ele também está dizendo por que que é importante. Olha só, a prevalência da síndrome metabólica apresenta variação de acordo com o país analisado. Nos Estados Unidos, ó, 22% de tanto, tarará, tarará. Agora, ele está começando a dar, além de informações qualitativas, informações quantitativas. Mas ele está explicando por que que o assunto dele é importante, né? E aí ele vem aqui, ó. Recentemente foi demonstrado que indivíduos com síndrome metabólica apresentam maior utilização de serviços de saúde. Ele está demonstrando por que que o assunto dele é importante. Olha lá. Ó, dados quantitativos, ó. A média total anual dos custos entre pessoas com síndrome metabólica comparados com as sem síndrome metabólica diferiu de tanto, ó. Dados quantitativos, ó. Assim, a modificação do estilo de vida, especialmente do nível de atividade física, torna-se importante fator para a prevenção e tratamento. Beleza. Ele tá, meu irmão, deixou muito claro. Já contextualizou o estado da arte aqui, né? Ele fala, ó, modificação do estilo de vida, nível de atividade física, ó. Esse conceito é fundamentado por estudos epidemiológicos prospectivos que demonstram que a baixa aptidão cardiorrespiratória está associada a todas as causas de mortalidade, doenças cardiovasculares e a incidência da síndrome metabólica. Então, ele contextualizou o estado da arte, o que já tem publicado sobre a temática. Agora, vem, ó. O que ainda não foi pesquisado? Aqui, meu irmão, ele deixa muito bem. Olha lá. A força muscular, ó, de portadores de síndrome metabólica vem sendo reconhecida como importante componente de um programa para a prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, ao passo que baixos níveis de força muscular estão fortemente associados à prevalência de síndrome metabólica, obesidade, pressão arterial e todas as causas de mortalidade. Então, ele está demonstrando o que ainda não foi feito, lacuna, e por que o estudo dele é importante. E primeiro, ó, no entanto, até o momento, nenhum estudo analisou a força muscular entre mulheres brasileiras com síndrome metabólica. Então, isso aqui é o novo dele. É o por que que o estudo dele é importante? O que que ele apresenta de novo no estudo? Entende? Então, isso aqui é a lógica da pesquisa e ligação com a literatura científica, o que não se sabe sobre o assunto. E aí vem, ó, o último, que é o direcionamento. O objetivo do estudo, comparar e analisar a força muscular em mulheres sedentárias com insuficiência metabólica. E olha a hipótese, é aquilo que ele espera que aconteça. A hipótese inicial era que mulheres com síndrome metabólica apresentariam maiores fatores de risco cardiovascular e menor força muscular relativa. Pronto. E lembra, a hipótese dele aqui, que ele espera que aconteça, é baseado no que ele explicou anteriormente, bem na introdução geral. Pronto. É isso. Aí que vem, galera. Colocar isso na prática é o negócio. Por quê? Porque escrever é brigar com as palavras. Mas é importante. Ó, qual o tamanho da seção da introdução? As informações estão corretas? São necessárias? São suficientes? Não? Depende, mas está aqui, ó. Apresente bem, em pouco espaço, em poucas palavras, as ideias que você possui. Então, cada instituição vai colocar a quantidade necessária de páginas, né? 2 páginas, 3 páginas e por aí vai. Você vai ter que somente adaptar as regras específicas da instituição onde você está inserido. Beleza? Isso aqui não é simples, não, pessoal. Tem que praticar, tem que praticar, tá bom? Vamos agora para tipos de delineamento. Já pular para esse aqui que vai ser melhor para todos nós, né? E por que falar o tipo de delineamento? Delineamento, pessoal, é o tipo de estudo. Exatamente.
delineamento é o tipo de estudo. Então, assim, qual o tipo de estudo vocês vão pesquisar, né? E por quê? Então, vamos lá. Se tem relato de caso, é um tipo, tá bom? Investigação aprofundada de uma situação, doença, que afeta uma ou poucas pessoas, usualmente 10 ou menos. Você tem um estudo transversal, também é um outro tipo, né? Investigação para determinar a prevalência. A prevalência são os casos existentes, né? Examinar a relação entre eventos em um determinado momento. Os dados sobre causa e efeito são coletados simultaneamente. Aqui é uma foto do momento, tudo bem? Estudo randomizado ou aleatório controlado. Então, meu amigo, aqui já está um estudo mais experimental, que avalia a intervenção. Pode ser feito em ambiente clínico, ensaio clínico randomizado, a nível comunitário. Então, os participantes são alocados aleatoriamente em dois grupos, ou grupo experimental, o controle, como eu falei anteriormente. Isso aqui é um tipo de estudo padrão ouro, tá? Estudo aleatório controlado. Muito legal. E aí, por último, nós temos a revisão sistemática e meta-análise. Então, é um tipo de revisão que é uma pergunta claramente formulada, utiliza métodos explícitos para identificar, selecionar ou avaliar criticamente pesquisas relevantes. Então, é algo, já fala, né? Revisão sistemática. É realmente algo sistemático. Eu já tenho umas 5 ou 6 revisões sistemáticas no currículo e dá muito trabalho, porque é algo muito sistemático. E esse nível aí é mais para estudos lato sensu e stricto sensu, especificamente. Não para graduação, na minha opinião, né? Mas depende, ó. Por exemplo, isso aqui é um estudo de caso. Olha aí, ó. Rabdomiólise induzida por exercício e risco de hipertermia maligna, relato de caso. Né? Parem isso aqui, parem também o que foi relatado anteriormente para vocês fazerem a leitura, né? Peguem depois esses artigos aqui, ó, no próprio Google Acadêmico. Você vai achar esse artigo aqui. Faz a leitura para você entender por que que isso é um estudo de caso. Então, primeiro, ó, vê aqui, ó, o que que é relato de caso e faz a leitura de um estudo. O que que é um estudo transversal? Faz a leitura de um estudo. O que que é um estudo aleatório controlado? Faz a leitura do estudo. O que que é uma revisão sistemática meta-análise? Faz também a leitura de um tipo de estudo como esse, para entender melhor, tá? Então, esse aqui é um estudo de caso. Ó, esse aqui é um transversal, ó. Conhecimento sobre suplementos alimentares entre participantes de exercício físico. Então, vocês estão entendendo que é uma foto do momento? É só isso, é uma foto do momento. Então, por exemplo, conhecimento dos alunos de fisioterapia sobre hipertensão arterial. Então, numa turma de 10 alunos, eu quero saber quantos dali têm conhecimento de hipertensão arterial, medicamentos específicos. Aí, por exemplo, de 10, somente 3 alunos possuem conhecimento. Isso é um estudo transversal. Isso é um estudo transversal. Agora, aqui, ó, isso aqui já é um estudo aleatório controlado. Isso aqui já é um tipo de estudo muito importante para a nossa área. Ele já coloca aqui, ó, efeito do método Pilates em mulheres gestantes, estudo clínico controlado e randomizado. Então, nós temos mulheres que foram separadas em dois grupos, o grupo controle e o grupo Pilates, não é? Aqui ele coloca, ó, em partes 15 mulheres, ó, divididas em dois grupos, sendo o grupo controle, ó, aí, ó, e outro um grupo Pilates. Tá vendo? Ó, processo de avaliação antes e depois do exercício foi realizado através da plataforma estabilométrica e preenchimento da escala visual analógica de dor. Provavelmente isso aqui são as variáveis dependentes. Então, isso aqui é um estudo aleatório controlado. E esse aqui da ramp, cara, isso aqui já é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, você pode ver aqui, olha só, onde ele vai procurar os estudos. Tá vendo aqui, ó? Foram identificados a partir das bases de dados. Medline, ó, critérios de inclusão, ó. Pedro é uma base de dados, também pode ser utilizada. Ó, BVS, que é a Biblioteca Virtual da Saúde, é uma base de dados mais regional. Medline, que é o PubMed, e Pedro são bases de dados internacionais, são muito amplas, né? Então, por isso são superiores. Enfim, internacionais, se quiser, tá? Ó, os dados foram extraídos de estudos randomizados que incluíram idosos,
Tá vendo? Comparar o treinamento no meio aquático. Cara, isso é que tá vendo? A revisão narrativa tem um pouco disso aqui, né? Você tem que citar muito bem no método. Então, saber diferenciar os tipos de estudo, galera, é fundamental. Isso aqui tinha que ser uma aula específica de 2, 3 dias só sobre isso, tá? E aí vem, né? Por isso que a gente tem que entender a importância do tipo de delineamento. Por quê? Olha só, eu posso, por exemplo, afirmar que o fumo ele causa hipertensão? Afirmar. Não, não posso afirmar. Eu posso inferir. Você pode falar que o fumo ele possui substâncias nocivas que diminuem a função endotelial, e diminuindo a função endotelial, você aumenta a resistência da artéria à passagem do fluxo sanguíneo e, consequentemente, gera ali hipertensão a longo prazo. Você pode inferir um processo, você pode colocar uma hipótese, mas não é só o fumo, por exemplo. Estudo transversal, não existe relação de causa e efeito. A existência de uma correlação não, isso é muito bonito de falar, né? Ó, a existência de uma correlação não implica a relação de causa e efeito. Por quê? Nesse estudo transversal, por exemplo, você pode verificar que as pessoas que fumam têm a pressão arterial superior quando comparada com as pessoas que não fumam. Mas existem outras variáveis que também implicam no risco de hipertensão, como o nível de atividade física, o estresse e também a obesidade. Então, por isso que o estudo transversal, a existência de uma correlação não implica a relação de causa e efeito. Entenderam sobre isso? Então, isso é muito importante, tá? E aí vem, né? Quando a gente fala de tipos de pesquisa, como estava citando anteriormente, por exemplo, meta-análise. Darran, como que eu faço uma meta-análise? Cara, existe uma, ó, por exemplo, aqui, ó, meta-análise que já envolve a aplicação de tratamento de dados, estatística, tamanho de efeito. Primeiro, ó, você vai ter que fazer o registro do estudo que você vai fazer na plataforma Prospero. Tem todo um trabalho, galera. Não é assim, fazer uma meta-análise, não. Você vai ter que fazer um registro numa plataforma. Muitos periódicos científicos hoje exigem isso, tudo bem? Ó, e para qualquer estudo que você vai fazer, existe uma diretriz. Mas lembra, uma diretriz como essa, ela tem que ser cobrada a nível lato sensu e stricto sensu, não a nível de graduação, na minha opinião, né? A não ser que seja aquela graduação raiz, como eu fiz, né? Sou uma pessoa vintage, né? Clássico. Então ali foi muito puxado na minha época, né? E acho que também na época dos outros que têm a mesma idade do que eu, né? Então, por exemplo, para cada relato de investigação existe uma diretriz. Então, a diretriz ajuda o autor a não omitir informações relevantes para o entendimento da investigação, o que facilitará a realização das revisões sobre um tema. Então, olha só que legal, né? O Prisma, isso aqui é um tipo de paper, depois vocês traduzem lá. é, Ele explica como você faz uma revisão sistemática e meta-análise de estudos aleatórios controlados. Existe uma diretriz para isso, justamente para a padronização. Ó, meta-análise de estudos observacionais em epidemiologia. Isso aqui é uma outra diretriz, que é MUS, que é para relato de meta-análise de estudos observacionais em epidemiologia. Ué, Dan, qual a diferença desse para o anterior? Isso aqui são estudos randomizados. E esse são estudos observacionais, tipo transversais, né? Estudos de coorte, por exemplo. Olha só que legal. Existe uma diretriz, velho. Ó, isso aqui é Consort para relato de ensaios clínicos. Cara, tem. Ó, isso aqui é a Trend para relato de estudos não aleatórios. Cara, tem. Tem diretriz. Essa aqui é START para relato de estudos de diagnóstico. Meu irmão, tem relato para ter diretriz para tudo, né? Isso aqui é Strobe, olha, para relato de estudos observacionais em epidemiologia, estudos de corte, caso controle e transversal. Então, né, por exemplo, isso aqui é um dos artigos que eu publiquei no meu segundo doutorado em gerontologia. Esse aqui é um estudo observacional. E olha só, eu tive que utilizar, ó, a escala Strobe. Mas veja, esse tipo de rigor é mais para estricto sensu. Já na graduação não precisa tanto. Então, assim,
Eu deixo aqui uma dica, né? Um trabalho, ó. Acesse online as principais revistas ou periódicos científicos em que seu trabalho se encaixa. E aí, será que seu trabalho atende aos requisitos para uma publicação de qualidade? Isso se você for publicar, mas para TCC é outra coisa, né? Então a gente precisa saber, por exemplo, o que é um periódico científico, né? Um dos tipos de publicações seriadas que se apresenta sob forma de revista, boletim, anuário, editado em fascículos com designação numérica, cronológica, intervalos prefixados. Então, existe uma periodicidade para publicação, né, dos volumes específicos. Por exemplo, depois procura a Revista Brasileira de Fisioterapia. Você vai ver que aquilo ali é um periódico científico, ele se encaixa nisso aqui, né? Tem ali seu ISSN, tudo bem? Aí tem objetivos do periódico científico, ó, divulgar os resultados das pesquisas, fornecer dados para avaliação da produção de cientistas e instituições, treinar revisores e autores em análise crítica de artigos científicos. Eu também já fui revisor de artigos científicos, né, de periódicos. Hoje não mais, porque não tem mais saco para isso. Mas é trabalhoso, né? E o que é um artigo científico? Então, dentro do periódico científico, nós teremos vários artigos científicos, que é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos, resultados, por aí vai. Então, isso aqui que eu demonstrei, ó, isso aqui é um artigo científico. Esse meu aí, ó. Ó, ele tem um DOI dele, ó. Tá vendo aqui, ó? E foi publicado num periódico científico, ó, Jornal de Exercício e Reabilitação, o ano de 2020. Tá vendo? Então, isso aqui é o periódico científico e isso aqui é o artigo científico, que está dentro do periódico científico. E esse periódico científico está indexado nas bases de dados, como PubMed. Viram? Beleza? Pois é. Tá bom? Sim ou não? E aqui, para finalizar, né? Por exemplo, tem o que eu vejo hoje nos TCCs das instituições. Eles estão cobrando uma revisão narrativa. E aí é importante que a gente entenda o que é uma revisão narrativa. Não é uma revisão sistemática. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, ó, revisão narrativa, a questão é ampla. A fonte, frequentemente não específica, potencialmente com viés. Seleção dos artigos, frequentemente não especificada, potencialmente com viés. Avaliação variável, síntese qualitativa, inferência, às vezes baseados em resultados de pesquisa clínica. Eu gosto muito de revisão narrativa, porque ela avalia de forma holística, né, como um todo. Eu gosto muito da revisão narrativa. Ela traz muitas informações que uma revisão sistemática não apresenta. A revisão sistemática ela é muito específica, já fala aqui, não é? E eu gosto de uma visão holística das coisas, né? Mas claro, quando eu vou para nível de evidência, eu tenho que ir para a revisão sistemática ou meta-análise. Mas assim, quando eu quero entender melhor alguma doença, por exemplo, o efeito de alguma intervenção, eu vou para uma revisão narrativa. Eu adoro. Então, assim, o que que você vai fazer? Cara, se é uma revisão narrativa, é isso. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, vou apresentar aqui a minha, né? Sumário, tudo. Tem introdução, ó. Processo de envelhecimento é definido como progressivo, deletério, intrínseco e universal. Eu faço todo aquele processo, né? Introdução geral, informação básica e direcionamento. Mas olha só, vou para o método, né? Direto aqui no método. Fundama- Fundamentação teórica. Tem as normas da BNT, né? Depois vocês estudem, não é tão complicado assim não, tá? Mas aqui, a metodologia, ó. O presente estudo tem característica de uma revisão narrativa, voltada à avaliação da aplicabilidade do teste de potência, teste sentado e levantado de 5 repetições, pelo fisioterapeuta e demais profissionais da área da saúde, na avaliação cinética e funcional de pessoas idosas. A revisão narrativa é um delineamento indicado quando o objetivo é apresentar e sintetizar criticamente o estado da arte de um tema, a partir de uma pergunta clínica bem delimitada, permitindo ao pesquisador selecionar e integrar estudos com metodologias diversas em torno de um eixo temático central. Aí eu coloco a diferença da revisão sistemática, né, que existe um protocolo, tudo, ó. Como as buscas foram realizadas, por exemplo, eu utilizei só a base de dados PubMed, porque ela já vai englobar tudo, velho. Tudo que tiver ali na
na Pedro, né, sabe, na base de dados Pedro, também vai ter um PubMed. Então fica tranquilos em relação a isso. Então aqui, ó, a busca bibliográfica será realizada nas bases de dados, no caso, né, na base de dados PubMed, considerando publicações realizadas ou publicadas, eu sei que ficou uma redundância aqui, entre 2020 e 2026. As estratégias de busca serão estruturadas com operadores booleanos, ó, and, your, porque é inglês, com os seguintes descritores, porque é inglês, né, ó, older, adult, elderly, ó, por aí vai. Aí eu coloco os critérios de inclusão, ó. Para os critérios de inclusão serão considerados artigos originais, revisões sistemáticas, narrativas em inglês, publicadas, tarará, tarará. Tá vendo, ó? Para os critérios de exclusão serão considerados artigos que utilizem o teste tentar levantar de 5 repetições como medida de tempo de execução de força muscular sem cálculo de potência. Estudos realizados exclusivamente com animais ou com populações pediátricas, até porque eu estou avaliando pessoas idosas, né? Resumo de conferências, cartas, editor. Ó, a seleção dos artigos será realizada em 2 etapas. Na primeira etapa serão lidos os títulos e os resumos dos estudos identificados na busca aplicando os critérios de inclusão e exclusão. Aí, na segunda etapa, os artigos pré-selecionados serão lidos na íntegra para confirmação da elegibilidade. Os artigos incluídos serão analisados, ó, pipipi, papapá, popopó. Dá trabalho? Tá, dá trabalho. Mas esse é o processo, né? Então, espero que os senhores tenham gostado. Tentei aqui sintetizar ao máximo que eu pude, né? Para tentar ajudar os senhores, mas o que vai depender agora realmente é da caminhada de cada um aí, né? Então é o foco, dedicação, planejamento. É, é puxado, pessoal, mas esse é o processo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. Depois aí, depois, pronto. Deixa eu compartilhar aqui o final aqui. E é isso. Depois me sigam nas redes sociais, né? Tá aqui, ó, da Rancunha. Tem alguns livros já publicados, tem o meu canal no YouTube, deixo ali sempre algumas aulas, ministro cursos, né? E é isso. Queria ter realmente mais tempo para ajudá-los com isso, mas não consigo, tá? Mas acho que isso aqui pode ter acrescentado muito àqueles que têm realmente interesse em melhorar como profissional da área de saúde, tá bom? Então é isso. Obrigado e fiquem bem, tá?